Olá pessoas, seja bem-vindo ao Te Contou Filmes e hoje vamos recapitular um filme que conta a vida de Marcos, o menino que todo mundo achava ele normal, mas depois que a sua mãe morreu, tudo mudou. Ele começou a agir como um psicopata, além de dar em cima da nova esposa de seu pai, e também de ser expulso da escola. Mas calma, porque no vídeo de hoje o Marcos finalmente vai ter o seu fim, ou vai dar fim a alguém que invadiu o seu caminho. Então, vamos sem enrolação começar a recapitular o filme de hoje. O filme começa com Elise, a segunda esposa de Paul, porque a esposa de antes, a mãe de seu filho Marcos, morreu em um acidente. O Paul vai viajar e a Elise tem a missão de cuidar da casa e também de seu enteado. Falando do enteado, é ele que surge no filme. O nome dele é Marcos, ele tem 12 anos. Os dois começam a bater um papo ali e o menino começa a perguntar quantos anos ela tem e ela responde que ela tem 22. Já o pai de Marcos, o Paul, tem 42 anos. Então após isso ele começa a fazer algumas perguntas bem esquisitas e a gente que está assistindo o filme já começa a perceber ali que ele está tendo uma pequena queda pela esposa de seu pai, a sua madrasta. Na cena seguinte o Marcos está tomando um banhozinho ali, mas o pai dele liga. E a Elise vai levar o telefone a ele. Então depois de falar com seu pai, ele devolve o telefone a ela. E depois o Marcos começa a passar a mão no corpo da Elise, de uma forma bem esquisita. Então a Elise fala: menino, que merda você tá fazendo? Ela não fala isso, mas você entendeu, né? Ela se sentiu desconfortável e saiu do banheiro. No dia seguinte, chegam algumas cartas do correio e o Marcos pega uma dessas cartas e rasga. Então a Elise vem e pergunta por que ele fez isso, o que tinha nessa carta, e ele responde que não tinha nada demais. Em seguida, o pai de Marcos volta de viagem, então o pai dele ali vai se divertir com a Elise, se você me entende. Depois, a Elise pergunta por que o Marcos é todo esquisito, e ele responde que depois da morte de sua mãe, o Marcos ficou assim. Ele fala que o Marcos quer alguém que assuma esse papel de mãe. Então o pai dele leva todo mundo para comer comida japonesa, pois o Marcos gosta demais disso. No jantar, o Paul fala que sumiu algumas notas de dinheiro da sua mesa e os únicos que estavam na casa é a Elise e o Marcos, mas nenhum dos dois ali admite quem roubou. A Elise vai até o quarto de Marcos tentar achar o que ele roubou, se ele roubou o dinheiro ou não, mas ela acha uma coisa bem mais importante: a carta que o Marcos rasgou. Nessa carta fala que o Marcos foi expulso da escola e os responsáveis têm que ir no colégio. Enquanto isso, o Marcos está lá na piscina com seu pai e ele fala que a Elise está culpando ele de roubar dinheiro porque ela não gosta dele. O filme corta e a Elise vai até a escola e o diretor fala que o Marcos foi expulso por fazer algumas coisas ruins, como ficar observando casais e depois fazer alguns desenhos safadinhos, além de matar um gato no colégio. Ele também fala que a escola mandou mais do que uma carta, mas o Marcos conseguia esconder tudo isso dos seus pais. No fim da conversa, o diretor falou que o Marcos é louco e tem que ir para um psicólogo. Depois a Elise começa a falar com Paul, o pai de Marcos. Ela pergunta como a mãe de Marcos morreu e ele responde que ela escorregou e bateu a cabeça. E também teve um ataque cardíaco, meio que isso. A Elise acha o dinheiro roubado e devolve ao Paul. E quem roubou foi realmente o Marcos. Ela conta também o que rolou na escola. E o pai do Marcos fica muito, ele fica bem calmo, porque ele é rico e pai de rico dificilmente é mimado, né? Vamos resumir aqui. Ele defende o filho dele, falando que o filho dele é muito pequenininho ainda, é muito jovem e ele não tem que ser punido por nada que aconteceu. E ele não concorda. E os dois discutem ali, porque a Elise acha que o que ele está fazendo é errado. Já o Marcos acha que o que seu filho está fazendo é uma coisa que ele não tem consciência, porque ele é muito novo ainda. Depois o pai de Marcos fala que tudo isso começou quando o Marcos achou o corpo de sua mãe morta. E depois disso ele ficou bem esquisito. Depois rola mais uma discussão com o Marcos e a Elise, eles discutem mais uma vez. E o Marcos fala que o pai dele mentiu, a mãe dele não morreu daquela forma. E a Elise pergunta como ela morreu então. E o Marcos fala que ele devia perguntar
ao esposo, né, ao pai dele aí, porque o pai dele vai responder. A Elise vai até uma ex-amiga da mãe de Marcos e revela que na festa do Marcos, quando ele ia fazer 10 anos, o pai dele estava fazendo uma festa bem especial. E a mãe dele foi tomar um banho, mas tinha alguns fios de energia por perto e como ela estava molhada, ela morreu. Ela até podia ter ficado viva, mas ela tinha uma doença onde poucos sabiam disso. Pela manhã do dia seguinte, o Paul vai viajar mais uma vez. E a Alice vai ficar sozinha com Marcos. Ela começa a mexer na casa e percebe que o Marcos espiava ela e o pai dela no quarto sozinhos. Todos os dias o Marcos ficava espiando eles. E ela ligou pro Paul e falou: volta aqui, Paul, olha o que seu filho tá fazendo. Ela conta ali, mas o Paul, né, passa pano pro filho dele. Nesse momento do filme, a Alice começa a suspeitar que a mãe do Marcos não morreu por causa de um acidente. Ela acha que o Marcos o matou. Então a Elise começa a forçar o Marcos a falar a verdade, de umas formas bem esquisitas aqui. O Marcos fala a verdade finalmente, ele fala que realmente matou a mãe dele, mas de uma forma que as pessoas achassem que foi um acidente. Ela conta ao pai dele, mas ele acha que ela está ficando malucona. Então o pai do Marcos vai dar uma volta com seu filho ali, mas ele acha um cachorro morto na piscina. Isso mesmo, o Marcos matou até o cachorro. Enquanto isso, a Alice foi num psicólogo, porque o esposo dela tá achando que ela tá ficando maluca, então ela foi ali bater um papo. Ela fala do Marcos na consulta, mas todo mundo acha que ela está ficando louca, pois não tem nada que confirme que o Marcos é um psicopata. Então a Alice foi internada, porque como eu já falei, as pessoas achavam que ela está ficando maluca. Passa um tempo ali e ela é solta, ela sai desse lugar e volta para a família. Ela vai num parque com o esposo e o melhor enteado do mundo, o Marcos. Nesse parque o Marcos está com um novo cachorro. E depois ali a Elise vai bater um papo com o Marcos. Nesse papo o Marcos fala o seguinte, que não vai matar ela, pois ele começou a gostar dela. Ela também aí, a Elise, fala que vai matar o Paul, pois assim o Marcos e ela podem viver juntos e felizes. Então, quando os dois estão andando ali, a Elise vê um carro vindo e joga a bolinha do cachorro na rua. E o Marcos vai pegar, mas o carro passa por cima dele e o Marcos morre. E assim acaba o filme de hoje. O detalhe legal é que ela matou o Marcos igual ele matou a mãe dele, como se fosse um acidente que aconteceu ali, sem assassinato, foi apenas um acidente que aconteceu. Enfim, pessoal, esse foi o filme de hoje. É um filme bem confuso em si, e é um filme que eu toda hora fiquei pensando o que tá acontecendo. É bem difícil de você entender. Se esse vídeo ficou muito confuso, me perdoe, tá? Mas enfim, foi esse filme de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um filme dos anos 70 aqui no canal, que aqui tem cultura, né, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva-se, ative o sininho das notificações, porque isso ajuda bastante aqui o canal, tá? Espero que tenha ficado legal o vídeo, não espero que tenha ficado muito confuso, né, porque tá difícil, mas enfim, foi esse o vídeo, muito obrigado a todo mundo que assistiu e fui, beijão, tchau! Monde m'apprend à ses bras, mais pas de